Olá, pessoas incríveis desse canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Atrasou um pouquinho aí, coisa de uma semana, mas estamos de volta para mais conteúdos. E o conteúdo dessa semana, meus amores, é sobre uma série muito legal que eu tinha ouvido falar durante um tempo, mas não tinha ido assistir ainda, né? Que é o What If, do Disney Plus. Eu tava um pouquinho com resistência pra assistir, eu não sei, eu não tava muito afim, achei que não ia rolar muito, mas aí eu fui assistir. E o quarto episódio, What If, né, que é sobre o Doutor Estranho, né, o Stephen Stranger, e aquilo ali me pegou muito. E aí a gente vai começar a falar agora sobre isso, tá certo? Deixando bem claro que esse vídeo tem spoiler, então se você não assistiu ainda o What If, vai lá assistir, depois volta aqui pra gente conversar um pouquinho, tá certo? Então, o What If, né, o quarto episódio que fala sobre a vida do Doutor Estranho, é basicamente o começo do filme dele mesmo, assim. Só que a diferença é que nessa situação, ele tá com a Christine dentro do carro, eles são namoradinhos, né, e tal. E aí eles estão indo pra aquela mesma premiação que ele tá ganhando, lá. E, só que no meio do caminho, eles sofrem um acidente e tal, e quem morre é ela. Ela é jogada do carro e morre na hora, assim, e tal. E ele perde as mãos, ele perde o movimento das mãos, né, todo aquele rolê e tal, do mesmo jeito. Só que ela morre, né, então assim, ele passa por um luto, ele vive todo aqueles rolê e tal, até ele se tornar o Doutor Estranho, né? O Mago Supremo. Aí ele vai atrás da maga lá, né? Da maga lá, faz todo o rolê do mesmo jeito. A diferença é que nesse ponto do What If, a Christine morre. E aí onde a gente vai entrar no ponto da história, né? Que quando ele vira o Mago Supremo, ele volta no tempo, né? Ele pega a joia do tempo lá e volta no tempo no acidente da Christine e tenta mudar a situação. E ele tenta de todas as formas, e todas as formas ela morre. Tipo, ele bota ela pra dirigir, aí ela vai, ele sofre um acidente do mesmo jeito e ela morre. Aí depois ele, não, vamos ficar em casa. Aí acontece um incêndio e ela morre queimada. Aí não, vamos pra um restaurante. Aí tem um assalto e ela morre no assalto do restaurante. Todas as situações que ele evitou de acontecer, ou que ele foi pro outro lado, que o caminho se desviou do que era realmente pra acontecer, ela morre do mesmo jeito. E aí, quando ele já tá ali, tipo, se autodestruindo, a maga chega pra ele, né, a maga suprema chega pra ele lá e fala que ele tem que parar com isso, né, que ele tem que parar de querer mudar essa situação, porque essa situação foi o que tornou ele o Mago Supremo, né, o que tornou Stephen Stranger o Doutor Estranho. E aí, só que ele não aceita a situação, ele acha que não pode, não tem como, não, eu quero ela. Só que o que é explicado é que aquele ali é um ponto absoluto no tempo, né? Um evento nexo, né? Que a gente vê muito isso na série Loki. Se você não assistiu Loki, vai assistir Loki, porque é uma série que fala tem muitas referências do que vai acontecer no MCU daqui pra frente, né? Então vamos prestar atenção nas próximas séries. Mas enfim, voltando pro Doutor Estranho. Então, esse é um ponto absoluto. E é agora que a gente vai começar a aceitar essa situação. Pra quem não entendeu o que significa evento nexo, ou ponto absoluto, ou qualquer outra situação que tenha pra acontecer, é basicamente que é um evento que tem que acontecer, é um ponto crucial no tempo ali para que outras situações importantes aconteçam. Então, a Christine tinha que morrer para que o Doutor Estranho usasse aquilo ali como de dor, como ele usasse a dor, né, aquela dor que ele tinha, como uma escada, né? Ele ia escalar aquilo ali, uma escalada, para que ele chegasse e usasse a dor como motivação para ele crescer. Não dizendo que as pessoas têm que morrer pra gente usar como motivação, mas nessa história especificamente a gente entende dessa maneira, que ela precisava morrer, porque se ela não morresse, talvez ele nunca virasse o Doutor Estranho. Eu não sei se no filme, nos HQs, eu não leio muito, não sei muito sobre a história do Doutor Estranho, mas eu não sei se a Christine morre, eu não sei qual é o rolê, mas no What If eles deixaram isso bem claro, que ela tinha que morrer porque ele tinha que usar a dor dele como escape pra virar o Doutor Estranho. E é basicamente isso que eu peguei de gancho pra vir falar com vocês, que às vezes a gente vive uma determinada situação que a gente acha que doeu muito, ou que aquilo ali tá doendo muito, que aquilo ali tá servindo de outra, e a gente não tira a lição daquilo que tinha que acontecer. Óbvio que a gente nunca quer que ninguém morra, ou que a gente não quer que as situações
aconteça, independente de morte ou de não morte. Eu tô usando isso como o escape da dor. Tem certas situações que a gente tem que viver pra que a gente se transforme em outras pessoas, né? Então, assim, às vezes a gente vira a outra pessoa feita o Doutor Estranho, a gente já tá vivendo um rolê muito bom, uma situação muito boa, mas a gente tá lá agarrado, ó, naquela coisa do passado que, não, mas eu não queria que fosse assim. Mas o fato de você não querer que fosse assim, ou o fato do que foi daquele jeito, é o que torna quem você é hoje. Então, assim, a gente às vezes acha que a vida não é uma construção de coisas, mas a vida é uma construção de coisas. A vida são escolhas que a gente vai fazendo ou situações que vão acontecendo e a gente vai aprendendo a viver ali em cima. A gente vai aprendendo a sobreviver da melhor maneira que pode, né? Então, assim, é uma coisa que a Maga falou e é muito interessante. Esse episódio é muito pesado, assim. Mas é um episódio que faz a gente refletir sobre as coisas, né? Tem certas coisas que a gente precisa viver, precisa passar e precisa usar a dor como escape pra gente se tornar uma pessoa que vai ser a diferença. Uma pessoa que vai ajudar ou que vai viver diferente, que vai mudar, que vai viver rolês diferentes. Então, assim, eu peguei aquilo e falei, nossa, gente, minha cabeça assim, ó, puf. Porque tem coisas que realmente a gente se agarra muito, a gente vive muito naquilo ali, mas a gente não sabe que o que a gente tá vivendo hoje é muito melhor, ou é uma ponte de escape do que aquilo ali precisava acontecer, né? E, tipo, o que a Maga deixa bem claro é que se a Christine não tivesse morrido, talvez ele não tivesse usado isso. Ele não tivesse pensado dessa maneira, né? Ele não tivesse usado aquilo como escape. Eu não sei se no livro, né? No livro não, no filme, eles não quiseram deixar isso tão óbvio, assim, né? Pra que a Christine não virasse o ponto crucial do filme, porque no episódio ela vira basicamente a pessoa ali. E ele vai perdendo a essência dele, né? Porque ele vai fazendo coisas proibidas, ele vai usando magias proibidas, né? E vai perdendo a essência dele pra virar outras coisas, pra trazer de volta uma pessoa que não existe mais. Uma pessoa que morreu, né? Ela morreu, ela era um ponto dali. E se você tirar esse ponto daqui, você vai destruir outras situações, você vai desmantelar toda a ordem, né? Que foi basicamente o que eles fizeram em Loki, né? Eles mataram uma pessoa que era o ponto A e aquelas outras situações ali. Tudo ficou em desordem. Então, assim, às vezes a gente tem que parar pra refletir sobre as nossas situações mesmo, sobre as coisas que a gente faz, sobre querer de volta pessoas ou situações que já foram. E dói, claro que dói, não tem problema, a gente tem que... O luto é importante, né? Viver o luto é importante. A gente vê muito isso em WandaVision também, né? Que a falta do luto, você tem que viver, você tem que sofrer as coisas, você tem que entender por onde aquela situação toda vai te levar. E depois você parar pra pensar, poxa, realmente, doeu, mas hoje eu tô aqui, hoje eu consigo enxergar, hoje eu consigo absorver certas coisas, hoje eu consigo enxergar. Então, assim, vamos viver o luto das situações, feito o Doutor Estranho, né? E entender que tem coisas que quando a gente tenta voltar pra buscar coisas que já foram, a gente acaba deixando de ser a gente, ou do que a gente se tornou, pra voltar pra aquilo que foi bom, mas acabou, passou, morreu. Então, assim, vamos viver o luto de maneira saudável, vamos aprender a refletir sobre essas situações. Esse é um episódio muito pesado, muito forte, mas que eu achei muito interessante, porque as pessoas falam um pouco sobre isso, né? Sobre essa dor de aceitar que coisas acabam e que coisas terminam e que a gente tem que lidar com a dor. A dor, ela não vai embora. A gente aprende a lidar com o tamanho dela. Então, a gente vai fazendo coisas interessantes e a dor, ela não vai diminuir, mas as outras coisas vão ficar maiores. Então, enfim, gente, foi um vídeo que eu só vim compartilhar com vocês. Eu achei muito interessante, eu tava assistindo, falei, nossa, esse vídeo eu preciso levar pro pessoal entender. Então, enfim, né? Então é isso. Beijo pra vocês, se inscreva no canal, comente, envia pros seus amigos, compartilha pras pessoas. Foi um vídeo curtinho, não foi um vídeo muito longo, não foi uma análise muito precisa, mas foi um vídeo que eu tava com vontade de vir aqui conversar com vocês. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.